Meus irmãos, mais uma vez me encontro aqui a fim de continuarmos a nossa tarefinha, que é de passar para os outros e também os outros passar para a gente tudo aquilo que é de bom, né? Que vale a pena. Estamos falando sobre a mediunidade, os problemas, a atuação, sobre a parte, né, moral, caráter, tudo isso de que o médium deve ter. Agora nós vamos falar sobre a influência do meio. São, gente, a maioria das vezes, perguntas, né, e respostas. Essas perguntas são de pessoas que, como a gente necessita de alguns conhecimentos, de explicação de algumas dúvidas que a gente possa ter. E a resposta é sempre dada por espíritos das quais o Allan Kardec utilizava para a formação dos seus livros, né? São todos espíritos adiantados, inteligentes e com a finalidade única também de ajudar. Por isso, se vocês tiverem com algum problema, vocês prestem bem atenção que será lida a parte da pergunta e logo depois a resposta do espírito que está nos ajudando. Influência do meio. O meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as suas manifestações? A resposta: todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e daqueles que o cercam. Sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos, os espíritos, os mais elevados, podem, algumas vezes, se comunicar por um favor especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então estes permanecem completamente estranhos a isso. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias. Os espíritos superiores não vão a reuniões aonde sabem que a sua presença é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres. Mas nos meios instruídos, onde a ironia domina, não vamos. Ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que as pessoas que se gabam de sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados. O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? Não. Algumas vezes aí ficam, a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como estouvados em assembleias de sábios. Seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles está povoado. Temos-los sem cessar ao nosso redor,
ao nosso lado, nos veem, nos observam, se misturam às nossas reuniões, nos seguem ou nos evitam, segundo o atraímos ou se os repelamos. A faculdade medianímica nada é para isso, não é senão um meio de comunicação. Depois de que vimos sobre causas de simpatia e de antipatia dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Consideramos agora o estado moral do nosso globo e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que aí de preferência com eles se unem. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais seriam os espíritos que aí se encontrariam de preferência? Não serão seguramente os espíritos superiores, do mesmo modo que os nossos sábios, os nossos filósofos, não iriam passar seu tempo aí. Assim, toda vez que os homens se reúnem, tem consigo uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com os seus caprichos. E isso, a abstração perfeita de todo pensamento de evocação. Admitamos agora que tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por um intérprete, quer dizer, por um médium. Quais serão os que irão responder ao seu apelo? Evidentemente, aqueles que aí estão prontos e que não procuram senão uma ocasião para se comunicarem. Se, em uma assembleia fútil, se chama um espírito superior, ele poderá vir e mesmo fazer ouvir algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem ao meio de suas ovelhas desgarradas. Mas, do momento em que não se vê nem compreendido e nem escutado, se vai, como faríeis vós mesmo em seu lugar, e os outros têm sua liberdade de ação. Não basta sempre que uma assembleia seja séria para ter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais e cujo coração, por isso, não é mais puro. Ora, é o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses conversam com os que lhes são semelhantes, que não hesitam em nos enganar e frequentemente lisonjeiam nossos preconceitos. Vê-se por aí a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas, então, quando não se conhecia ainda o mundo dos espíritos como se conhece hoje, e antes que experiências mais concludentes viessem esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essa opinião se reflete no espírito do médium como um espelho. É porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos para o bem como para o mal, e que são muitos em vosso ponto de vista. E o que é prova é que tendes força para atrair a vós outros espíritos
além daqueles que vos cercam, esse mesmo médium vai ter para vós uma linguagem toda diferente e vos dizer as coisas mais distantes de vossos pensamentos e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir sem ideias preconcebidas. E assim, vamos para cá, vamos para lá, batendo na mesma tecla da mediunidade, né? Da mediunidade. E falando logicamente, praticamente, nós que somos médios, aqueles que estão vindo e aqueles que virão, deverão nada de mais, nada de além do que estudar, do que procurar conhecer aquilo que vai fazer, não tratar nada com indiferença e ver o certo, porque todos nós temos sim, sabemos sim, quando a gente está fazendo mal, quando a gente está fazendo o que não deve. A própria consciência nossa nos acusa. Então, por conseguinte, vamos procurar alijar a nossa maneira de ser, os nossos pensamentos, que muitas vezes vêm involuntariamente, mas a gente tem que repelir, não achar graça, achar bonito. E como tal, procurar fazer algo para que possa trabalhar com a sua mediunidade, porque a mediunidade nossa, como eu falei, não é um prêmio, não é um presente, e sim uma retificação de coisas que nós fizemos em vidas passadas, que nós geralmente a gente prejudicou muitas pessoas, né? Aqui, ali. Então chegou a hora que nós vamos usar essa mediunidade em benefício daquele que sofre, em benefício daquele que necessita uma orientação. E a finalidade única é essa, da mediunidade. Não tem como, nem porquê, ser orgulhoso, ser egoísta, né? Por exemplo, eu vou só ver meus parentes. Ou então orgulhoso, eu tenho a melhor mediunidade, meu guia pode e eu sou mais ainda. Não é por aí. Primeira coisa é baixar a crista, ser humilde e não vaidoso. E estudar. E ser como um médico, gente. A mesma coisa que o médico. O médico não faz o juramento dele? O médico também tem que fazer esse juramento de que seja a hora que for, o tempo que for, que ele vai, cata as suas coisas e vai ajudar aquele irmão que está passando mal, seja doente físico, seja doente espiritual, né? Porque uma coisa ataca a outra. Não deixe a médica falar, isso daí é coisinha à toa, então não passe em qualquer lugar. Eu não vou, agora está muito quente, está muito calor. Não é por aí, gente. É como eu falei, é como a mesma coisa do médico. Não tem hora, né, para fazer uma oração. Não tem hora para pedir a Deus uma ajuda para aquele irmãozinho. Ponham-se no lugar dele, sinta-se como ele, para você ver o quanto dói, o quanto é difícil. Portanto, na próxima vez, nós vamos falar sobre um fato, né, sobre a mediunidade nos animais, que porque eles também são seres viventes e, aliás, muitas vezes a gente viu filmes, viu programas, né, onde o cavalo, gente, o cavalo se estava andando cuidadosamente, de repente ele começou a correr ou então começou a pular, né, porque ele viu vultos. O cachorro vê, o gato também, né? E mesmo nossas avezinhas que temos no nosso quintal, gente. Então, mas isso, tudo isso, né, tem que ser explicado, tem que ser falado.
porque eles são animais inferiores, né? E eles têm essa evidência. Eles veem, escutam, né? Dão sinal para ajudar o seu dono, o seu amo, e assim por diante. Então, até outra ocasião onde falaremos sobre esse fato, que também não deixa de ser importante.